Mas então, tem o primeiro disco aqui dos Titãs, que eu acho um disco fantástico, tem uma sonoridade aqui muito interessante, muito elegante, muito chique o som desse disco. Mas se você fosse ver os Titãs ao vivo, você ia concordar que era uma banda diferente do que está registrado aqui. Apesar desse visual aqui bem interessante, elegante, meio comportado, mas meio moderno também, né? Os Titãs ao vivo eram uma banda muito mais agressiva e barulhenta. Então existia esse anseio de se firmar como banda de rock, como banda de rock, de ter essa identidade, né, no seu DNA. Por isso me chamaram. Eu entro no televisão, como você já falou. Eu entro aqui, em 1985. Nós éramos absolutamente inexperientes aqui, nesse momento. O produtor desse disco é Lulu Santos, que acho que fez o que pôde também. Nós tínhamos boas composições, mas inexperientes para gravar, para entender a estética de um disco numa gravação, enfim. O disco chama-se Televisão porque as faixas são muito diferentes entre si, cada faixa é como se você estivesse sintonizando um canal diferente um do outro. A faixa Televisão entrou para o repertório dos Titãs, está no repertório dos Titãs até hoje, mas tem músicas muito boas aqui, como Não Vou Me Adaptar, Para Dizer Adeus, que foi resgatada anos mais tarde, enfim. Mas o disco em si, ele não tem uma unidade sonora, de fato não tem. Então, algumas músicas tocaram bem no rádio, os Titãs vinham bem, né, no disco anterior, lembrando aqui, eram várias músicas que tocaram no rádio, o disco é muito radiofônico, Sonífera Ilha, Go Back, Toda a Cor, Querem Meu Sangue, um monte de música tocou no rádio desse disco. Muito. Ou televisão, Insensível, uma espécie de Police. Exatamente. Na minha visão, ali, né? A influência do Police, sobretudo na bateria. Tocou no rádio um pouco, a outra faixa que foi escolhida como single, que é Televisão, tocou bem no rádio, uma faixa clássica, cantada pelo Arnaldo. E a faixa que encerra o trabalho de rádio desse disco foi Massacre, uma faixa cantada em uníssono por todos os cantores dos Titãs, cantada em italiano. Aquela marca registrada dos Titãs, aquela influência forte do rock de garagem, do punk rock. O disco foi bem, mas comercialmente ele não vendeu nada, a televisão. E o anterior também, o primeiro disco, apesar do sucesso de rádio, os Titãs não haviam vendido bem também. A Warner nunca foi uma boa vendedora de discos no Brasil. A real é essa. De todas as outras gravadoras grandes, Bira, a Warner era a que menos sabia vender disco no Brasil. Nunca teve um departamento de vendas agressivo como tinha a CBS ou como tinha Polygram, né? Então, jogava essa responsabilidade para cima de você. Você faz um disco, veja como o mundo era estranho. Você faz um disco, se não vende, a responsabilidade não é da companhia, é sua, porque você não fez uma obra que vendeu bem. Por mais que os diretores artísticos dizem, não, eles nos defendiam dentro da gravadora, não, o disco é bom, o departamento de vendas que não entendeu, o departamento de marketing que não soube promover, essas coisas aconteciam, mas no fundo, quando você não vendia, era difícil dispensar alguém do departamento de marketing, algum diretor cai o diretor de vendas. Quem era dispensado era a banda. Era aqui era assim e no exterior também era. Isso foi um procedimento, isso é uma mentalidade. Você pode fazer um grande disco, se não vender bem, você por fora. Tem exceções na música brasileira? Sempre teve. Grandes nomes da MPB, alguns venderam muito bem, mas outros não venderam tão bem, não eram artistas de vendas populares explosivas, entendeu? Mas dentro da MPB, aí sim, alguns diretores artísticos compreenderam que, olha, esse artista não vende tão bem quanto aquele popular, mas é interessante eu manter esse artista na minha companhia, ele traz prestígio, ele acrescenta ao catálogo, o que ele está gravando aqui vai permanecer como catálogo para sempre da gravadora. Isso existiu naquela época, existia antes, em entender alguns artistas como patrimônio cultural da gravadora, né? No caso do rock, que era um gênero emergente, não era bem isso. Assim, vamos manter essa banda de rock aqui porque ela vai acrescentar nosso catálogo. O rock era uma música emergente que não vinha, supostamente não ia durar muito tempo.
O que quer durar muito tempo? MPB. Esse sempre foi o papel da MPB dentro da música popular brasileira. Ela dura sempre, desde quando a MPB surgiu nos anos 60, ela existe até hoje. Ela muda de cara, mas ela existe até hoje. Enquanto outros gêneros, né, como rock, ou uma black music brasileira, tangenciam o sucesso, alcançam o sucesso, mas depois eles voltam para um lugar mais ali, um lugar mais neutro no mercado, que é o caso do rock hoje, né? Mas, enfim, os Titãs não venderam bem. Então, o nosso último disco de contrato era o terceiro, que veio a ser o Cabeça de Dinossauro. Era a nossa última chance do nosso trabalho dar certo dentro da Warner. E por dar certo, eu quero dizer vender disco. Tá? Ou fazia isso pela terceira e última vez nesse contrato, ou provavelmente a gravadora ia dispensar os Titãs. Então, existia um clima de tensão na turnê do televisão, um clima de tensão e preocupação. As nossas turnês iam super bem, fazíamos muitos shows, 10 shows por mês, mais até, mas não está vendendo e não está tocando no rádio tanto quanto outros estão tocando. Bom lembrar que 85, veja você, 85 é o ano do primeiro disco da Legião Urbana, é o ano do primeiro disco do RPM, é o ano do segundo disco dos Paralamas do Sucesso, Passo do Lui, e é o ano do primeiro disco do Ultraje, 85, Nós Vamos Invadir Sua Praia. Perfeito. Todos esses que eu falei, a Legião um pouco menos, mas veja você, Ultraje, RPM e Paralamas, e mais alguns sucessos avulsos de outras bandas que gravavam e faziam apenas um sucesso, que iam bem de rádio. Mas essas 3 bandas, elas praticamente ocuparam todas as rádios. Então a gente a televisão não encontrou muito espaço para competir em termos de rádio e televisão com essas outras bandas que eu estou falando. A gente até frequentou Chacrinha e frequentou muitos programas de TV com esse trabalho. A gente frequentou pra caramba. Então, quando a gente foi gravar, quando a gente começou a compor o repertório do Cabeça de Dinossauro, como te disse, é uma questão recorrente no mundo do rock, Bira. Muitas bandas passaram por esse teste, assim, o último disco de contrato. Se não acertar a mão aí, dançou. Vai ficar sem contrato. O contrato é muito importante na carreira de uma banda dos anos 70, 80, 90, enfim. Hoje nem tanto. Né? Hoje a música independente ganhou mais força, o mercado independente é forte. Naquela época a gente dependia das gravadoras para ter uma exposição, para existir, né, no mercado fonográfico. Muito bem. Então, para isso aqui, era assim, vamos fazer um disco que soe, que resgate o que a gente é ao vivo. Vamos tentar levar para o estúdio o que os Titãs são ao vivo. Vamos dizer exatamente o que a gente quer dizer sobre o Brasil naquele momento, sobre a sociedade brasileira naquele momento. Sem preocupação radiofônica, sem preocupação nenhuma de sucesso de rádio. Tanto é que aqui não tem balada. Sim. Aqui nós temos balada. Aqui também temos baladas para o rádio, que é balada. O rádio que é balada, né? O sucesso é balada. As bandas de rock fazem baladas. Cabeça de Dinossauro não tem nenhuma música açucarada. Temos aqui até músicas irônicas, músicas que tem Família, que é um pouco mais light, vamos dizer assim. Bem-humorada, ironia, na verdade. A gente lança a mão da ironia, mas não há nenhuma balada nesse disco aqui, não existe a procura por esse tipo de sucesso radiofônico. Então, diante daquele quadro que a gente tinha em 1986, gravando o nosso último disco, nós fizemos uma demotape em São Paulo e mandamos para a Warner. E essa demotape bateu na gravadora. A gravadora viu potencial. Então o disco ia ser gravado em São Paulo, de repente a gravadora falou, não, vocês vão gravar no Rio de Janeiro. E a gente queria gravar com o Liminha, então a coisa ficou mais alinhada e com uma perspectiva mais positiva da nossa parte. Vamos produzir com o Liminha, que era o grande produtor de rock, né? É até hoje. E vamos gravar no antológico, no histórico, que já era Nas Nuvens.
Então, pegamos o que a gente tinha naquele momento. O Cabeça de Dinossauro é uma boa polaroid de como os Titãs estavam naquele momento. Os Titãs estavam desse jeito. A gente já foi muita coisa ao longo da nossa carreira. Cada momento a gente é de um jeito. Então, em 1986, no princípio de 86, fim de 85, princípio de 86, a gente estava assim. Essa capa tem muito a ver. Isso aqui é um desenho de Leonardo da Vinci, assim como a contracapa, né? É outro esboço de Leonardo da Vinci. Isso foi encontrado por Brito num livro de arte que ele tinha de desenhos de Leonardo da Vinci do Museu Louvre. Nós pedimos autorização e o Louvre nos deu autorização para usar. Então, veja só, é um disco que já começa... A capa do disco é Leonardo da Vinci, para você ver. Também a gente teve muita sorte nas nossas escolhas. Mas o repertório desse disco está aqui, né? É fantástico. O repertório ele é muito feliz, assim, porque as letras são sintéticas, são diretas, algumas são explícitas, outras têm metáforas, obviamente, mas assim, a linguagem ela obedece assim procedimentos que eu diria assim que são meio do punk rock, que é a transparência, a linguagem direta. Eu falo, você ouve imediatamente, né? As letras que a gente tem aqui, como disse, temos algumas metáforas, mas grande parte do que está sendo dito aqui você entende na primeira vez, né? E dito e essas letras, ditas ou gritadas nesse tom, com esses arranjos, que são os arranjos que a gente construiu em grupo, a criação coletiva, levando em consideração o nosso receio de ser despejado da gravadora. E esse receio, também os Titãs eram mais ou menos assim. O fato de serem 8, é uma turma, um grupo fechado, né? Ele é autossuficiente, ele se basta, não precisa de mais ninguém. Então as ideias ferviam ali dentro, né? Se alguém jogava uma ideia, ela era debatida, era rechaçada, ou então aquilo entrava em ebulição. Então esse receio, essa dificuldade que nós tivemos em 1985 de entrar no mercado, como outras bandas entraram, e a gente tinha um bom show. Ao vivo, a gente era uma banda relevante. Mas, por essas razões que eu já expliquei aqui, que nossos discos anteriores não soaram tão bem, a gente ainda estava com dificuldade em, de alguma forma, ir para a Série A do Campeonato Brasileiro, vamos dizer assim. Entendeu? A gente estava meio, caramba, vamos jogar na Série B com todo respeito, com toda honra. Então, acho que esse receio de ser colocado para escanteio, assim, de ser despedido, dispensado, chame do que quiser, isso foi se transformando em raiva. Raiva é diferente de ódio, não confunda, hein? Não que a raiva não seja perigosa, ela é. Mas perigoso mesmo é ódio. E isso não tinha aqui. Nós tínhamos uma certa ira, uma certa raiva e de injustiças que estávamos vendo. Nós somos filhos da ditadura. Bem lembrar que em 86, assim, o Brasil estava de cabeça para baixo, com uma inflação galopante, já os indícios do abismo social, né? Das injustiças sociais, da desigualdade social, já eram notórios aqui em 1986. Sem dúvida. Então, acho que tudo que a gente via que achávamos que no Brasil estava equivocado, estava errado, a gente resolveu escrever sobre, sem combinar. Então, não é que foi combinado assim, loteamos os termos. Você escreve sobre polícia, você sobre a igreja, você sobre a família. Não. São essas coisas que acontecem, assim, é um termo muito interessante esse, né, que ali 86, com o princípio de 86, Bira, é o zeitgeist da época, ou seja, o espírito da época. Aquilo assim, o espírito crítico da época estava no ar também. O que nós fizemos foi captar isso e traduzir. Não por acaso, em 86, nós temos outros 2 discos importantíssimos do rock brasileiro, que é Legião Urbana 2 e Selvagem dos Paralamas. E temos outros importantes também, se a gente for lembrar o que foi lançado no rock brasileiro em 86. Mas esses 2 eu sempre junto com Cabeça de Dinossauro para dizer que ali são manifestos sobre o Brasil daquele momento. E eles praticamente se completam, né? O Selvagem com Cabeça, que completa o Legião Urbana 2, que completa o Selvagem. Dá até tem o Envelheço na Cidade também, né? Do Ira também, é 86, né?
O Ira de 86, sim. Que estourou, envelheceu na cidade, vivendo e não aprendendo. É verdade, mas veja só, o Ira, nesse momento, vem como uma banda, como eu falei, essa visão romântica do Edgar. O Edgar sempre foi um romântico, ele sempre foi um rebelde, tá? Mas o Edgar, para mim, sempre foi um rebelde romântico, sempre foi. Com uma visão romântica, até da rebeldia, ele tem um certo romantismo em relação à rebeldia, à vida na cidade. Então o Ira sai com um disco de composições que já existiam e composições novas, mas é muito mais falando da vida na cidade, das angústias da vida de quem mora em São Paulo, de quem é jovem, de quem tem incertezas na vida. Aqui, nós estamos falando, não dos Titãs, a gente está falando do Brasil. Acho que é a mesma coisa, eu digo, sobre Legião e Paralamas. O Ira está falando mais das angústias pessoais do ser humano, e sobretudo deles, né? Sobretudo de Edgar e Nazi. Aqui não, aqui a gente está falando... Não estamos falando de nós mesmos. Nua e crua, né? Estamos falando da realidade nua e crua do Brasil. Então você vê o nome das músicas, né? Cabeça de Dinossauro, acho que até tem muito a ver com os Titãs. É uma forma de compor dos Titãs, é uma letra sintética, curta, com um riff de guitarra que foi adaptado de uma fita que o Paulo Miklos tinha, de uma tribo do Xingu, que tinha um canto para afugentar os espíritos. Isso está acreditado aqui no disco. Então, esse riff estranho de Cabeça de Dinossauro é isso. É o Paulo Miklos adaptando esse riff esquisitíssimo que tinha numa fita cassete que ele tinha não sei onde. Ele mostrou pra gente e falou, cara, tem uma coisa interessante aqui. Os índios tocando uma espécie de flauta que se transformou nesse ritmo esquisitíssimo que é o Cabeça de Dinossauro. E, de fato, essa música, ela tem uma coisa meio xamânica. Sempre quando a gente tocava essa música, sempre quando eu toquei essa música, a gente nunca fez chover, não é isso, mas assim, energeticamente falando, ficava um campo de força muito poderoso. Algumas pessoas confirmam isso, assim, que tocaram com a gente e sabem que quando você toca essa música, toca essa batida tribal, né? Falam, cara, acontece alguma coisa energética no palco. Tinha gente que saía correndo, que não suportava. Marcelo Camelo, por exemplo, que hoje mora em Portugal, do Los Hermanos, fez uma participação com a gente uma vez na turnê Titãs, Paralamas e Titãs, e a gente tocava Cabeça de Dinossauro. E ele cantou uma noite, eram 2 shows, né? No final de semana, um sábado e um domingo, ou uma sexta e um sábado. Na primeira noite, o Marcelo Camelo cantou, na segunda noite ele se recusou, ele falou, não vou cantar essa música. Por quê, cara? Cara, me deu um negócio quando eu cantei essa música que eu não sei dizer o que é. Cabeça de Dinossauro. Aí as outras músicas, veja você. Igreja, Polícia, Família, Dívidas, Homem Primata, AAU, Estado Violência, Bichos Escrotos, Tô Cansado, o quê? Algumas, assim, tratavam do Brasil naquela época e, infelizmente, são atuais até hoje. Muito, muito. Várias dessas aqui, né? Se não todas. Se não todo o disco, né? Se, por um lado, a gente tem o quê? Que é um poema circular do Arnaldo, né? Sim. Absolutamente influenciado pelos poetas concretistas de São Paulo, né? Que você conhece muito bem. Influenciado por esse movimento da poesia brasileira. Então, faz esse poema circular que se repete, e praticamente é infinito, nunca para, não termina, né? E que virou uma espécie de proto-hip hop, né? Com essa batida eletrônica. As outras faixas, a gente tem muito de punk, de rock, de garagem e de reggae aqui. Então, algumas são divertidas, como Família, irônicas, né? Como Dívidas, e agora já uma coisa meio agridoce, como Homem Primata, uma diversão meio amarga, e outras são dedo na cara, porrada, polícia, Estado Violência, Bichos Escrotos, Igreja. Né? Vamos pensar no que a Igreja Católica fazia no Brasil nessa época. Alguns setores progressistas foram importantíssimos, mas alguns setores conservadores só atrapalhavam a vida da gente, especialmente de pessoas da nossa idade, né? Que condenavam tudo que a gente fazia. Então, Cabeça de Dinossauro, do ponto de vista, assim, a gente veio com ele Nas Nuvens, Bira, para gravar no Rio de Janeiro, ele veio praticamente pronto. A gente entrou em estúdio, a produção consiste no seguinte,
vamos gravar os Titãs como eles estão agora, sem interferência. Então ele é praticamente um disco gravado ao vivo, com exceção de o quê? Que é a bateria eletrônica. Levou um tempo para fazer aquela programação, achar aquela linha de baixo. Mas as outras faixas desse disco, se você for ouvir a demo tape dos Titãs, que foi lançada na edição que eu acho de 30 anos, né? Esse ano o Cabeça faz 35 anos. 5 anos atrás fizemos uma edição comemorativa da demo tape que eu guardei em fita cassete. Está no Spotify, quem tiver curiosidade pode ir lá e ouvir Titãs 30 anos. Tem a nossa demo tape ali. Você vai ver que o Cabeça de Dinossauro já está encaminhado, cara. Já era o que é aqui, entendeu? E aí acabou dele ser, eu acho assim, os outros 2 discos que eu citei aqui e outros que eu não citei, Bira, como discos assim, pilares da nossa geração. E o ano de 1986 foi um ano muito especial, né? Inclusive, Charles, assim, não sei se você vai concordar comigo, eu acho que naquele momento o próprio programa do Fausto Perdidos na Noite ele fomentou também um espaço que para a TV comercial padrão, eu acho que quebrou um paradigma também, porque vocês nesse tipo de programa, no programa do Fausto, vocês podiam ser os titãs do rock pesado mesmo, não tinha aquela coisa da música pasteurizada, vamos dizer assim, né? Perdidos na Noite na TV Bandeirantes foi um programa importante, primeiro pela proposta do programa, né? Um programa anárquico, isso, com piadas acontecendo simultaneamente com o auditório enquanto você está tocando. Era um caos, mas era um dos caos, era um tipo de caos, talvez o caos mais interessante possível na televisão brasileira, né? Esse foi um deles, assim, em que tudo funcionava harmonicamente, apesar de ser caos, assim, tudo estava em uma certa harmonia. O humor, a postura do Faustão, a postura democrática do Faustão, que é um grande jornalista, que recebeu seus convidados e tipo, aí, estou te convidando pelo que você é, não é que você tem que se moldar ao meu programa, é o contrário, aqui vem o artista como ele é, né? Então nós sempre fomos muito bem recebidos pelo Fausto Silva. Eu sou grato ao Fausto Silva até hoje, porque nos recebeu dessa forma, com esse som pesado e as gravações, né? A gente tocando ao vivo. Isso está na internet para quem quiser ver. Ele recebeu muitas bandas de São Paulo, né? Foi muito importante, porque de fato, se a gente tinha clipe no Fantástico de Homem Primata, por exemplo, um clipe engraçadíssimo, quem quiser, tem 2 clipes engraçadíssimos de Homem Primata e de A.U. feitos para o Fantástico. E são divertidos, né? Sim. Agora, quando você está tocando ao vivo a tua música num programa como Perdidos na Noite, aí é bem diferente do clipe, né? O que você está dizendo. Enfim. Não, perfeito. Desculpa te interromper, mas... Vamos lá. Não, só para lembrar a cronologia, né? Charles do Titãs, então nós estamos falando televisão 85, Cabeça de Dinossauro 86, me corrija se eu estiver errado, tá? Porque eu estou falando tudo de cabeça, tá bom? Jesus Não Tem Dentes, 1987, Go Back em 88, que aliás é um disco extraordinário, é um som ao vivo, gravado lá no famoso festival na Suíça, né? Sim. 89 é o Black Blonde, não é isso? Sim. Aí depois já pula para aquele disco de 93 com a produção do Jack Endino ou não? 91, tudo ao mesmo tempo agora. Tudo ao mesmo tempo agora, desculpa, 93. Aí depois 91, 93, o Tito Maquin, ou 94, eu sempre escorrego nessa data. Acho que é 93, se eu não me engano. Ok. Aí depois 94... 95 para 96, televisão. Ah, não, domingo. Domingo, isso. Domingo, 96, e depois veio 1996. E depois veio o super clássico acústico MTV 97, não é isso? Que, assim, foi um momento super especial também na carreira dos Titãs, né? Foi um momento especial porque, mais uma encruzilhada. Porque, enquanto octeto, nós fomos até o Tudo ao Mesmo Tempo Agora. Eu não tenho todos os discos dos Titãs, não estão todos aqui na minha casa. Grande parte do meu acervo está num depósito, então temos esse aqui, que é o Tudo ao Mesmo Tempo Agora, ok? Aqui. Perfeito. Com essa capa, isso aqui é a Barça, enciclopédia Barça, tinha o corpo humano, umas lâminas de corpo humano, isso aqui é o artista plástico
Fernando Zarif, que fez essa capa genial, e o Titãs não dá nem para ler, está meio em limão ali, né? Sim, exatamente. É, totalmente alternativo. Quando chegamos aqui, a gente esgotou um pouco as nossas possibilidades de música pop também, né? A gente faz o Cabeça Dinossauro, faz o Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas, saímos um pouco daquela coisa punk, vamos para uma veia mais pop, gravamos o disco ao vivo, que é o Go Back, no Festival de Jazz de Montreux, em 1988. Em 89 a gente faz esse disco aqui, Black Blonde. Sensacional. Essa colagem, essa capa é uma colagem do Arnaldo, que levou no ensaio para a gente ver, e a gente topou na hora. Colagem do Arnaldo. Na verdade é para ser visto assim, ó. Uma capa dupla. É que o disco já começa com os repentistas, né? É, Mauro e Quitério, exatamente. São dois cantadores da Praia de Boa Viagem que já não estão entre nós, infelizmente. Mas eram dois cantadores, assim, ou repentistas. Nem consigo achar. Algumas pessoas chamavam eles de repentistas, outros de cantadores lá em Recife. Né? Enfim, seja como for. Então, depois do Black Blonde, tem o Tudo ao Mesmo Tempo Agora, que eu acabei de mostrar. É como se tivesse esgotado um pouco certas possibilidades estéticas, artísticas. Dentro disso, a gente começa a perceber que o Arnaldo está querendo investir na sua carreira solo. Ele acaba saindo dos Titãs. Antes da gente entrar no estúdio para gravar o Titanomaquia, o Arnaldo legitimamente quer cuidar da sua obra, das suas colagens, dos seus livros e das letras que estava fazendo, da música que estava fazendo, que estava indo certamente numa outra direção, bem diferente dos Titãs. E a gente grava o Titanomaquia em 93 ou 94, acho que é 94, né? Aliás, eu assisti vocês no Vale do Anhangabaú, exatamente na turnê desse show, que foi, aliás, estava um dia chovendo pra caramba, assim, todo mundo, o Vale do Anhangabaú completamente tomado para assistir essa turnê de vocês desse disco. É um disco muito pesado, extremamente pesado, né, dos Titãs, sem o Arnaldo, muito influenciado, assim, por uma virada do rock nessa época. Muita gente acha que os Titãs estavam querendo ser grunge. É claro que não. Sim. A gente chamou para produzir o Titanomaquia o produtor do Nirvana, né? O Jack Endino. Ele produziu o primeiro disco do Nirvana. Isso. Eu devo ter ele em algum lugar aqui. Espera um pouquinho, deixa eu ver se tem. E o Sérgio Brito com drive na voz, né? Cantando as músicas, né? Jack Endino produziu esse disco do Nirvana, um disco independente. Esse disco foi gravado em 8 canais. 8 canais, se eu não me engano. E custou, sei lá, centenas de dólares. Depois, tudo isso aí virou história. Jack Endino, de Seattle, veio produzir o Titanomaquia dos Titãs, e o nosso som estava muito mais pesado e influenciado por todo esse som mais denso desse período. Não é só o grunge, só o Nirvana, o Pearl Jam, o Muddy Honey, as bandas de Seattle, que eram bastante barulhentas. O Soundgarden era mais próximo do som metal do Black Sabbath, né? A gente estava influenciado por toda uma situação de som mais denso e saturado, eu gosto de dizer assim, pesado, basicamente, né? Nisso também a gente ouvia muito nessa época uma banda chamada Ministry, uma espécie de metal industrial, a gente ouvia bastante essa banda. Essas eram influências dos Titãs, tanto quanto o texto, tanto quanto o som no Titanomaquia. Perfeito. Fomos bem, os shows foram muito bem, mas não tocou muito no rádio, não era um disco radiofônico, né? De novo, sempre esse problema, né, para as bandas de rock no Brasil. O disco tem que ter alguma faixa radiofônica. Né? Não necessariamente o rock nesse período se encaixava no perfil de uma rádio brasileira que toca sucessos, né? Do Titanomaquia, a gente foi voltando para a nossa veia mais pop, mais próxima do Black Blonde e do Jesus Não Tem Dentes no País dos Banguelas, que eu acho que é um ponto que ele fica equidistante de outras vertentes dos Titãs.
a vertente mais pop, a vertente mais distorcida, a vertente mais pesada. Esse pop desses discos, ele permite usar esses gêneros como gatilho, como ferramenta, né? Então, esse é um lugar bom, porque num disco você pode lançar mão de um reggae, de um ska, ou de um punk, ou de uma coisa mais pesada, um rock mais pesado. Então, no Titanomaquia, a gente investiu só nisso, só num heavy rock, como dizia o Jack Endino, né? Que eu acho que é um termo bastante interessante, rock pesado, heavy rock, né? Rock pesado. Ele abraça outros gêneros do rock, que, porventura, a gente pode rotular aqui. O heavy metal e todas as suas vertentes, o rock de garagem, o glam rock, o punk rock, a new wave, não sei o quê. Esse termo heavy rock, ele abraça quase toda essa corrente do som mais saturado, que eu prefiro usar ela. Então, o Titanomaquia não é um disco de metal, a gente nunca foi artista de metal, nunca tocamos heavy metal, imagina. Acho que a gente nem conseguiria, porque é um gênero difícil de tocar bem heavy metal. É um disco pesado. No álbum Domingo, a gente retomou um pouco a veia pop da banda, que sempre existiu, desde o primeiro LP, ela sempre foi muito forte. Em alguns álbuns, a gente colocou de lado, né? E no álbum antes do Domingo, que é o Titanomaquia, a veia pop ficou completamente na reserva. No Cabeça Dinossauro, mais ou menos, né? É um disco mais pesado, mas tem uma veia pop. Mas no Titanomaquia, definitivamente, esse pop tradicional a gente momentaneamente abandonou, que foi, de certa forma, resgatado no Domingo. A turnê estava indo bem, esse disco nós tivemos, a faixa Domingo tocou bastante no rádio, era um rock, uma rock song, né, como a gente chamava dentro dos Titãs, uma rock song bastante radiofônica, e me lembro que ela tocou tanto no rádio, a gente trabalhou bastante a televisão, se eu não me engano a gente foi até no programa Silvio Santos, porque a música cita o Silvio Santos como um elemento fortíssimo no final de semana do brasileiro, né? Ou da família brasileira, se você prefere, né? Toda a família passou pelo seu momento Silvio Santos, toda que se conheça, né? Enfim, então, era um disco que, de certa forma, nos recolocou no mercado da música do pop rock, né? Onde nós sempre estivemos. E o convite para fazer um disco acústico, que era um projeto que vinha dando muito certo na MTV, a MTV já era muito forte no mercado brasileiro, o convite vinha sendo renovado assim, praticamente de 2 em 2 meses. A gravadora estava querendo que a gente fizesse um disco, porque o acústico, na verdade, o que ele é? Assim, é muito fácil, hoje é fácil a gente entender o fenômeno, mas, na época, quando ele chegou com uma novidade, e, se eu não me engano, o primeiro acústico que, de fato, arrebentou de vendas e estabeleceu esse tipo de projeto como uma das prioridades da indústria fonográfica, se eu não me engano, foi o acústico do Eric Clapton. Sim. O que mais vendeu, provavelmente, né, na época, e o que tocou 4 ou 5 faixas no rádio. De um disco de X músicas, 10, 12, enfim, se você tiver 3 ou 4 tocando no rádio, esse disco certamente ele vai ser platinado, ele vai ter platina nas suas vendas, ele vai ser um disco de sucesso. Funciona assim a indústria, uma música que puxa outra, que puxa outra, que puxa até a 3ª ou 4ª. Se você conseguir essa proeza, que é algo muito difícil, né? Era difícil, hoje também é difícil, enfim, colocar 4 músicas no rádio, teu disco vai vender bem, assim, você vai ter uma agenda de shows bastante bem cheia, bastante concorrida. Enfim, o projeto acústico ele é interessante porque ele não deixa de ser uma coletânea, não deixa de ser os melhores momentos da sua carreira, né? O propósito dele é esse, sendo que, além de você resgatar momentos importantes da sua carreira, você reformata essas canções reformata numa roupagem, numa estética absolutamente palatável e acessível. Perfeito. Ou seja, o que lá atrás pode ter sido um rock meio agressivo, em termos de sonoridade, com guitarras distorcidas, bateria mais agressiva,
no acústico você traduz isso para algo mais palatável, mais comercial, mais acessível, né? Essa é a proposta desse projeto, que deu super certo, com o Gilberto Gil aqui no Brasil, se não me engano, é o único, se não me engano, não, é o único acústico brasileiro que conseguiu a chancela, o selo Unplugged da MTV. A MTV americana não deixava a MTV brasileira usar esse selo Unplugged, né, desplugado. Perfeito. Então, em vez de no Brasil ser desplugado, que é a tradução para Unplugged, virou acústico, que é bem diferente, né? O conceito, inclusive. Mas tudo bem, vamos lá. A gente topou fazer esse projeto e acho que dentro dele, depois de muito os Titãs debaterem o tema e da gente chegar à conclusão que deveria fazer com o Liminha, deveria gravar com ele, né? O repertório foi totalmente escolhido pelos Titãs e acho que fomos muito felizes no repertório escolhido. Escolhemos algumas canções que não poderiam e nunca saíram do nosso setlist, independentemente da época. Algumas das canções que foram sendo gravadas, elas nunca puderam deixar o show dos Titãs, né? Então, no acústico, a gente resgatou algumas dessas canções, que eram importantíssimas, nessa roupagem mais palatável. Trouxemos o Jacques Morelenbaum para fazer os arranjos. Com a colaboração dos Titãs, a gente fez... Claro, os arranjos são dele, mas a gente sentou do lado dele e mostrou todas as passagens, todas as partes das músicas, dos nossos arranjos. Sim. Melodias que deveriam merecer atenção especial dele, partes e melodias, assim, e contrapontos que ele poderia fazer. A gente ajudou muito o Jacques Morelenbaum, que tinha pouco tempo para fazer os arranjos dessas músicas. Então, a maneira da gente também entrar dentro, dele não chegar com alguma coisa assim, que ele fez sozinho, é a gente participar. Então, tivemos um encontro intenso no Nas Nuvens com ele, nos ensaios. Quando ele voltou, já voltou com a orquestra, e os arranjos estavam bárbaros. Os arranjos, de fato, contribuíram bastante. Arranjos de cordas e metais. Tivemos a ideia de chamar uma grande amiga nossa, de longa data, Marisa Monte. Tivemos a ideia, claro, de chamar o Arnaldo Antunes, não poderia ser diferente. E dentro disso, né, tivemos algumas ideias que a princípio soavam meio estranhas para a gravadora, chamar Jimmy Cliff para cantar a música que era dele, que é Querem Meu Sangue, uma versão dos Titãs para They Harder They Come, a música do Jimmy Cliff, música que dá título ao filme, ou o filme que deu título à canção. Acho que o filme deu título à canção, dessa canção de Jimmy Cliff. Então ele veio para cantar essa música com a gente. E dentro disso também resgatamos um cara que a gente admirava muito e que, coincidentemente ou não, ele era da Warner na Argentina, que é Fito Páez. Fito Páez, sim. Nós sempre tivemos desejo de fazer conexões com rock pop argentino. E Fito Páez seria perfeito para fazer essa conexão. Não que a gente achasse que esse disco ia estourar na Argentina, não foi isso, mas para nós soava interessante ter um artista que representasse uma outra parte do nosso continente. E certamente o Fito Páez era o cara, né? Então, e ele foi tão disponível que ele chegou para cantar Go Back, numa versão em espanhol, né? Muito boa, dividia os vocais com o Sérgio Brito, mas ali nos ensaios que a gente estava fazendo, a gente estava treinando televisão, porque o show abria com a gente fazendo essa faixa em televisão, um arranjo bem diferente do original. E o Fito Páez começou a improvisar em cima, então ele acabou tocando piano nessa faixa, sem a gente ter combinado previamente. Ou seja, a gente, então, soma um repertório, tá, Bira? E quem já trabalhou na indústria fonográfica, quem trabalha na indústria fonográfica, sabe que o sucesso de um projeto passa necessariamente pelo repertório. Sem dúvida. E às vezes até começa nele, ou termina nele, mas passa pelo repertório. É fundamental isso. Então temos o repertório ali bem escolhido, de diversas épocas dos Titãs, algumas canções que passaram meio desapercebidas, a gente resgatou e rearranjou. Caso de Pra Dizer Adeus. Algumas inéditas e mais convidados que tem, não são aqueles convidados como acontecia nesse projeto. Aconteceu, não vou citar nomes aqui, mas às vezes dentro do projeto acústico no Brasil, ou mesmo Unplugged, chamar alguém estranho, não ao universo da banda, mas estranho ao público. O público não entendia muito bem por que aquele convidado estava se apresentando com a banda. Isso não acontece no nosso disco.
As pessoas entenderam perfeitamente por que aquelas pessoas estavam ali tocando com a gente, eles se encaixaram muito bem. E juntando isso com essa roupagem de luxo, de cordas e metais, que traz um caráter mais clássico à sua música, né? Então, todos esses componentes, com 2 dias de João Caetano, ou seja, a gente pôde escolher o melhor de 2 dias. Ou seja, tinham as condições ideais para o projeto ficar bem feito e dar certo, mas eu acho que ele deu muito mais certo do que a gente poderia imaginar, né? Quando nós, no palco, assim, entre os músicos, você sabe, você é músico também, você sabe, quando acontece uma sintonia entre os músicos, ou na linguagem da gente, rolou magia, né? Você sabe que aquilo tem uma chance de ser transmitido para quem está assistindo, para quem está te vendo, né? Não é certeza, mas tem uma boa chance, quando está rolando magia entre os músicos, e por isso pode aí um universo infinito de possibilidades. O que é magia entre os músicos? Pode ser muita coisa: diálogo, performance, comunicação, sintonia, simpatia, enfim, uma série de situações aqui que a gente poderia citar. Mas entre nós, os Titãs, na hora de tocar, eu me lembro, a gente olhava um para o outro assim, e de fato a atmosfera era muito positiva, a gente sabia que estava fazendo um bom trabalho, porque tudo ali foi feito com muito cuidado e com algum planejamento dentro das nossas possibilidades. Ou seja, os ingredientes estavam ali, era só a gente superar o nervosismo de um disco ao vivo, o nervosismo da estreia, e fazer o nosso papel, né? Então, assim, eu lembro a gente tocando, durante o show, a gente olhava um para os outros assim, e pelo olhar a gente transmitia a sensação de que, pô, tá bacana, né? Tá me arrepiando o que eu tô ouvindo. Deu química, né? Também. Esse é um bom termo, né? Deu química. Acho que os arranjos de cordas e metais, eles, no meu caso, eu falo por mim, eles me trouxeram muita inspiração, muito prazer em tocar ali naquela hora, e na turnê que durou 2 anos. Assim, nós fomos para a estrada com alguns desses músicos que gravaram o acústico. Nem todos puderam ir, nós fomos com alguns, um set um pouco reduzido, mas foi uma lição, assim, porque ao você tocar com tantos músicos, e alguns dos maiores músicos do Rio de Janeiro estavam presentes nessa gravação do acústico, né? Zé Canuto, um craque do saxofone, Vitor Santos, um craque do trombone, um dos maiores trombonistas do Brasil, Daniel Martins, um craque da flauta e também do saxofone, Edu Morelenbaum, que tocava clarone, um instrumento que pouca gente conhece, né? Que é uma espécie de clarinete bem grave, instrumento grande, clarone. Jacques Morelenbaum escalou esse instrumento, trompa, cordas, entendeu? Violino e violoncelo, na percussão, o grande Marcos Suzano na percussão. Liminha também tá no palco com a gente, tocando o 3º violão para contribuir à massa sonora. Então, assim, tinha tudo para dar certo e de fato deu. Eu acho assim, quando me perguntam qual foi a turnê mais legal que você já fez, eu digo, foi a turnê do acústico. As outras turnês foram incríveis, a do Titanomaquia foi muito boa de fazer. Eram músicas muito boas de tocar ao vivo, né, aquele repertório. Também tem essa. Algumas coisas que você faz em estúdio não necessariamente vai funcionar ao vivo, mas o acústico funcionava ao vivo bem, e a gente teve que acrescentar algumas músicas e arranjar algumas músicas, porque só o acústico não dava um show completo, a gente teve que completar, né, quando foi para a estrada com algumas canções, e deu tão certo, isso funcionou tão bem, e eu acho que nós atingimos assim simultaneamente 3 gerações. Era normal você ver num show avô, filho e neto. Isso era comum, isso aconteceu direto. E como era normal também, nós fazíamos sessão dupla. Então a gente ia para uma cidade, a gente fazia uma sessão mais cedo e uma sessão mais tarde. Em São Paulo fizemos 2 finais de semana, numa casa que acho que não existe mais, chamava-se Olímpia, uma casa importante que existia em São Paulo. Você lembra do Olímpia? Nossa, muitos shows. Nossa, muitos shows. Nós fizemos 2 finais de semana no Olímpia, do acústico, Bira. Sessão dupla. Então foram quinta, sexta, sábado e domingo. 8 shows no final de semana e 8 shows no outro. E era
sensacional isso, cara. Fazer 2 shows por dia nesse formato, acústico, um formato que dá para você fazer 2 shows, não é que nem os outros shows que nós fazíamos, que você se mata no show. Sim, tem um em alguns shows eu praticamente espancava a bateria, eu falava, eu não toco a bateria, eu espanco. Mas no acústico era um pouco diferente, né? Tocava num volume mais baixo, menor, mais contido, né? Então foi fantástico, foi a grande turnê que a gente fez, na minha opinião. Aí, Charles, vindo mais agora para os anos 2000, se não me falha a memória, o Som do Vinil 2007, você já começa a apresentar paralelo. Você ainda estava nos Titãs, correto? Você já começou no Canal Brasil, um projeto que, aliás, assim, eu sou suspeito para falar porque eu adoro o seu programa, eu acho um programa assim, de um nível cultural, eu diria para você que ele elevou o nível da cultura brasileira, porque eu adoro o formato. Obrigado. Nossa, eu sou suspeito para falar. Teve alguns programas, inclusive, eu me emocionei muito, né? E eu posso citar um deles, que foi o programa que você entrevistou a banda Tutti Frutti, o Carlini, o Marcos, que para mim foi um dos programas que mais marcou, porque esse disco da Rita Lee é um clássico do rock nacional, eu acho que você vai concordar comigo, né? Rita Lee, Tutti Frutti. Foi um dos programas que você fez que eu mais... Isso, para mim, é um absurdo esse álbum. É um absurdo de bom, de qualidade. E eu queria que você me falasse, foi um dos programas que você mais gostou de fazer? Difícil, porque todos, praticamente, nós estamos na 14ª temporada agora, né, que já está sendo reprisada. Difícil, cara, porque cada programa tem um momento especial ali de eu encontrar alguma referência, algum momento no qual assim, foi muito significativo e eu me vi ou dentro da música, ou dentro de alguma história do disco, enfim, ou na minha trajetória, como é esse disco aqui, é um disco importantíssimo, sem ele eu também não estaria aqui falando hoje, né? Então, alguns episódios, assim, eu guardo todos com muito carinho, alguns, não mais, não menos, alguns eu posso lembrar agora, como esse próprio aqui, que a gente tentou fazer com a Rita Lee durante muito tempo. A Rita Lee, claro, não dá mais entrevista, não está mais a fim de falar, claro, direito dela, absolutamente, né? Então, diante disso, eu queria muito falar sobre esse disco, tomei a decisão de entrevistar a banda, o Tutti Frutti, né? Então, encontramos ali 3 Tutti Fruttis, né? O Sérgio Carlini, Lee Marcucci e o Franklin, baterista, né? Fantástico. Então, esse programa, de fato, eu acho que é um momento muito feliz do rock brasileiro, esse aqui, por isso que é um episódio que está disponível, você pode ver no YouTube, ele está lá, né? Alguém colocou. Se não, o Canal Brasil, não sei, acho que é. Enfim, esse é um momento muito feliz do rock and roll brasileiro, porque é um encontro da música que vinha depois do tropicalismo com um rock mais balançante, mais swingado, meio Stones, meio The Faces, perdão, que foi dar nesse disco aqui, entendeu? Não sei exatamente quais são as principais influências da Rita Lee nesse momento, mas existia uma estética glam aqui, né, que vinha dos grandes nomes do glam rock, que eram Alice Cooper, David Bowie, Mark Bolan, enfim, outras bandas, Sweet, Slade, essas bandas que têm a ver com esse termo, o rock glamuroso, o glamour, a androginia daquele momento. Sim. Isso está um pouco na imagem aqui da Rita Lee nesse período, mas o rock dela, desse disco, ele é um casamento, ele é um cruzamento tão interessante dessa coisa que a gente está falando aqui, meio britânica, meio norte-americana, com a estética brasileira, com o swing, com o molho brasileiro. Não tem samba nesse disco, não estou dizendo isso, mas o Fruto Proibido, ele tem um tempero absolutamente brasileiro. Esse tipo de tempero que tem aqui de swing, isso é possível para quem é brasileiro, quem nasceu aqui, entendeu? Esse repertório
na mão de uma banda de rock argentina ia ter outra sonoridade, ia ter outra direção. Então, assim, alguns desses discos que eu fiz, Acabou Chorare, por exemplo, né, também está maravilhoso. Outro que está muito na minha memória afetiva, porque eu vi os Novos Baianos sem Moraes Moreira. Quando consegui ver os Novos Baianos, Moraes Moreira já tinha saído, já estava em carreira solo. Então, esse episódio da primeira temporada de 2007, que você citou, o Som do Vinil começa em 2007, esse episódio foi incrível, porque eu entrevistei todos os Novos Baianos, né? Ou quase todos. Então foram assim, para chegar em 26 minutos, que é a duração do programa normalmente, nós tínhamos a entrevista do Pepeu, do Moraes, do Paulinho Boca de Cantor, do Dade, da Baby Consuelo, do Jorginho, e acho que de mais alguém, do Galvão. Então, 7 entrevistas fantásticas que tivemos para reduzir num episódio. Então, o episódio é assim, é frenético, né? É uma edição frenética para colocar todo mundo minimamente falando. Sem falar que o disco, cara, numa lista de talvez os 5 grandes discos da música brasileira, se é que é possível fazer isso, porque é muito difícil, certamente esse disco estaria nessa lista. Então, esse é um episódio que eu guardo com muito carinho, até porque a primeira temporada do Som do Vinil, ela era experimental. Nós fizemos um lote de 6 episódios, que foram Raul Seixas, Secos e Molhados, Luiz Melodia, Clube da Esquina e Novos Baianos. Nossa. Acho que é isso, né? Secos e Molhados, Luiz Melodia, Clube da Esquina, Raul Seixas e Novos Baianos. Eram 5. Acabou virando 6 porque o Clube da Esquina virou um episódio duplo, foi impossível editá-lo num episódio só. Então nós entregamos 6 para o Canal Brasil. Era para ser exibido assim, num momento da grade da televisão do Canal Brasil, que é um canal de cinema, basicamente cinema brasileiro, para ser exibido ali na grade e talvez ficar por isso mesmo. Mas a gente acertou a mão no primeiro episódio já que a gente entregou, foi o Craig Rabandolo, Raul Seixas, né? Primeiro episódio. Eu lembro que já ali eu participei da edição porque já sabia, por pesquisar há muito tempo, por todo esse envolvimento com a música brasileira, com o rock, desde os meus 14 anos, como falei aqui nesse bate-papo, Bira, eu sabia que não dá para deixar uma entrevista ali apenas deixa eu me expressar bem para não errar aqui. Não dá para deixar só na mão de uma pessoa que tem, por exemplo, 25, 26 anos. Um bom editor que opera o programa, o software bem, que sabe fazer a coisa funcionar, mas não conhece o conteúdo a fundo. Você não pode deixar esse conteúdo na mão de quem não tem nem vivência. Perfeito. Então, nesse primeiro episódio, quando a produtora que me convidou para fazer esse programa no Canal Brasil, eu fiz as entrevistas. Nós tínhamos uma pauta, a pauta nessa época era escrita pelo Tarek de Souza, um dos maiores jornalistas da música brasileira, talvez o maior conhecedor de música brasileira que eu já trabalhei. Então a gente estava muito coberto, a parte teórica estava muito coberta. E tinha a minha parte teórica que eu juntava com a parte do Tarek, que vinha ali uma pauta absurda, cheia de detalhes e de assuntos que muita gente desconhece por conta da experiência, né, e da bagagem dele. Então, nesse primeiro episódio de Raul Seixas, Craig Rabandolo, a gente entrevistou, só não entrevistamos Paulo Coelho porque foi impossível, mas as pessoas envolvidas entrevistamos a Kika Seixas, os músicos que tocaram, o produtor, que era o Mazola, enfim, né? Quando a produtora me mostrou o primeiro corte, chegamos nesse resultado aqui da entrevista, sem nenhuma modéstia, eu posso afirmar isso. Eu assisti e falei, não é nada disso, cara. As entrevistas que nós tivemos, e vocês me apresentam isso, não é nada disso. Eu vou voltar para a edição, não tinha a menor ideia de como editar um programa, nunca tinha feito isso, mas eu sabia o que era importante. Então nós voltamos para a ilha de edição, e naquele momento com o diretor, que era mais um diretor técnico, ele não dirigia ninguém, ele não me dirigiu. Nós chegamos a um resultado bem diferente e apresentamos para o Canal Brasil. O Canal Brasil amou, gostou bastante do resultado.
falou, olha só, vamos guardar esses 6 e queremos mais uns 20. Tá bom? Aí saímos produzindo mais 20 episódios. Aí o leque aumentou. Egberto Gismonti, Tim Maia, e por aí vai. É uma série de nomes ilustres da música brasileira já na primeira temporada que eu não tenho guardada de cabeça. E aí começamos, né? São mais de 300 episódios até hoje, é só fazer as contas, um programa semanal desde 2007. Estamos no 300 e alguma coisa hoje, episódio, né? E alguns me marcaram bastante nesses tempos, assim. Eu pude, por exemplo, fazer uma entrevista com Zé Ramalho, entrevista na qual Zé Ramalho fala do álbum que ele fez com Lula Cortes, um clássico da psicodelia brasileira chamado Pai Biru. Esse disco pouca gente conhece, é um disco cultuadíssimo e é um disco que foi editado pela gravadora recifense chamada Rosenblit, por um selo da Rosenblit. Essa gravadora é uma gravadora independente e aconteceram uma série de tragédias na vida dessa gravadora, e uma delas foi durante a produção desse disco de Zé Ramalho. Ele nem tinha assinado ainda com a CBS, nem era o Zé Ramalho que a gente viria a conhecer. Ele fez um disco absolutamente de rock brasileiro via psicodélica na Rosenblit. Eu não me lembro o ano, mas é bem antes do Zé Ramalho que a gente conhece, deve ser 75, 76, eu acho. E na época da produção do disco do Zé Ramalho, chamado Pai Biru, houve uma enchente do Rio Capibaribe, e a enchente destruiu o almoxarifado da gravadora, as máquinas da gravadora. A gravadora praticamente faliu e destruiu as cópias, as capas do Pai Biru. Pouquíssimas cópias foram salvas desse disco. As cópias originais hoje no mercado valem milhares de dólares. Se você conseguir comprar alguma, ela vai custar milhares de dólares. Tem até pirataria em função disso, obviamente, né? Vale tanto que o pirata aparece, né? Quando o disco é muito valioso, alguém faz pirata, na Europa. Sim. Enfim, então esse episódio que é sobre o disco A Peleja do Diabo com o Dono do Céu, de Zé Ramalho. O episódio era sobre esse disco, mas, claro, nós falamos do disco anterior, que chama Zé Ramalho, e do Pai Biru, de toda a trajetória do Zé Ramalho, até esse segundo álbum dele. Então esse foi um episódio especialíssimo, porque, de novo, ele teve que ser duplo. Foi tanta coisa, o papo foi tão bom que teve que ser duplo. Então, em alguns momentos, o Canal Brasil nos dava essa possibilidade, essa janela, Bira, de fazer programas duplos. Esse foi um episódio que eu tenho muito orgulho de ter feito. Outro episódio que eu tenho orgulho de ter feito, não sei se está disponível na web, é o episódio do disco Estudando o Samba, de Tom Zé. Outro episódio fantástico, que também virou duplo, por conta da entrevista do Tom Zé, quando falando da cultura brasileira, da música da MPB, da música do Nordeste, da música da Bahia, enfim. Esse é um episódio para lá de especial. Outro episódio que é importante para mim, que é um disco importante na minha trajetória também, é o Academia de Danças, com Egberto Gismonti, um disco muito importante na minha vida, disco que me aproximou não só da música brasileira, mas me aproximou do jazz também. O Academia de Danças de Egberto Gismonti, ele é interessante, eu acho que ele é de 73. Eu não guardo mais as datas. Essa altura da vida eu não guardo mais muita data na cabeça. Tem que anotar tudo. É um disco importantíssimo porque, depois de ouvir várias vezes, entender qual que era a onda, ele me abriu a cabeça para outras possibilidades da música. E uma delas foi o jazz. Então eu cheguei ao jazz, né, através desse disco. O Egberto Gismonti. Academia de Danças, né? Que era o nome também do grupo, era o nome de faixa, nome de disco, o nome do grupo dele. O grupo também chamava Academia de Danças. Disco fantástico do Egberto Gismonti. Temos momentos especiais nessa temporada aqui, 2020, sendo recebida agora em 2021, momentos especialíssimos, assim, que eu entrevistei uma pessoa muito querida que eu tentava há anos entrevistar, mas nossas agendas nunca batiam, mas finalmente conseguimos entrevistar, que é Maria Rita. E eu sempre fui muito fã da Elis,
sempre fui muito admirador, fã da música da Maria Rita. Nessa entrevista que está no Play da Globosat, né? no Globoplay. Né? Esse é um trava-língua, né? Globoplay. Inclusive, Charles, eu já tive o privilégio de conversar aqui no Vida e Performance com o Pedro Mariano e com o João Marcelo Boscoli. Só falta a Maria Rita agora também. Só falta a Maria Rita. A agenda da Maria Rita é corrida. E foi uma entrevista muito emocionante, porque né, nesse bate-papo eu li bastante sobre a trajetória da Maria Rita, por que ela gravou um pouco mais tarde do que as pessoas achavam que ela ia gravar um disco, né, as questões dela em ser ou não ser cantora. Não falamos muito sobre Elis Regina nesse episódio, até porque todas as entrevistas com a Maria Rita acabam nesse lugar, e eu queria evitar esse lugar. Achei que se ela quisesse falar sobre Elis Regina, tudo bem, mas não era uma coisa que eu provocaria na entrevista. Eu falei, olha, se quiser ver a Maria Rita falar sobre a mãe, tem milhares de entrevistas na internet. A gente vai falar sobre a carreira dela, a trajetória da Maria Rita. Então, basicamente, o programa é voltado para isso, né? E foi um bate-papo que deu muita liga. Como você disse, a química ali foi instantânea e funcionou muito. Então, foi um momento muito emocionante dessa temporada, feita que nem a gente está fazendo aqui, de maneira remota. Então, temos episódios muito importantes, assim, para mim, de diversas temporadas. Outro episódio incrível, são todos incríveis, né? Eu vou acabar dizendo isso. Foi a entrevista que eu tive com Flora Purim. Flora Purim e Ayrton Moreira vieram fazer um show no Brasil, na Virada Cultural em São Paulo, 2000 alguma coisa, acho que 2015, 2014, por aí. Fiz uma entrevista com a Flora, que durou 2h30, entrevista fantástica, muito fã da Flora Purim, e uma outra entrevista com o Ayrton Moreira, né? Não preciso nem dizer porque que eu sou tão fã do Ayrton Moreira. E essa entrevista, ela foi indo. Eu acho que ela durou umas 5 horas. O hotel desligou a luz, a gente estava batendo papo. Eu sou maratonista de entrevista, isso eu assumo perfeitamente. Assim, a minha falta às vezes até de controle numa entrevista, porque eu vou indo, e quando eu vejo já se passaram horas. Né? Como entrevistado, até por incrível que pareça, acho que eu sou mais comedido, mas como entrevistador, se o entrevistado tiver fim, eu vou embora. Então, me dedico a isso. Essa entrevista com a Ayrton Moreira, se não me engano, dada algo perto de 5 horas, a sala do hotel precisava fechar, o cara do hotel apareceu, um cara da manutenção, e desligou a chave geral. A gente ficou sem energia. Foi assim que acabou a entrevista praticamente do Ayrton Moreira, que é um episódio fantástico, porque nele a gente fala sobre o Quarteto Novo e falava também sobre o disco da Flora, que ele participou, que era o Butterfly Dreams, e falava também sobre um outro projeto que ele teve com César Camargo Mariano, que chamava Sambalanço Trio. Então, dessa entrevista, saíram vários episódios da entrevista com a Ayrton Moreira. Então, esperei o Pedro Camargo não, poxa vida. O César Camargo Mariano, desculpe. Vir ao Brasil para um projeto, entrevistei, e aí fizemos o episódio do que, para mim, é uma dos grandes marcos do samba jazz na música brasileira, que é o Sambalanço Trio. Sambalanço Trio era César Camargo Mariano, piano e composição, Ayrton Moreira, bateria e percussão, e baixo, Kleiber. Né? Olha, absurdo, né? Um absurdo esses discos, né? Que pouca gente conhece. Então fizemos esse episódio. Então cada encontro do som do vinil, ele tem sua especialidade, um momento de encontro, de celebração, de identificação, de você se identificar um com o outro, no momento da obra do outro, como tive também nessa temporada do Som do Vinil aqui, para falar um pouco também do presente, um episódio fantástico com Mônica Salmazo, uma das pessoas mais legais que existe no meio, na música brasileira. É Mônica Salmazo.
que, aliás, ela fez um trabalho bacana, principalmente nas redes sociais, durante esse período que a gente viveu, né? E ela fez algumas parcerias que eu achei bem legais, né? Ela fez um video songbook da música brasileira. O projeto chama-se O de Casas. Projeto fantástico, feito com isso aqui, ó. Exatamente. E mais nada. O episódio do Som do Vinil que nós fizemos com a Mônica chama-se Estrada Branca. É um projeto gravado com ela e com o José Pedro Gil, um artista contemporâneo de Portugal, que canta e toca piano pra caramba, com as músicas de Vinícius de Moraes e também do grande compositor, talvez o nome mais importante da música portuguesa contemporânea que pouca gente conhece no Brasil, que é José Afonso. Uma mistura, só para quem não conhece ter uma noção, de Chico Buarque com Geraldo Vandré. Nossa! Que um disco, é um LP duplo que só saiu em Portugal, e nós fizemos um som do vinil com a Mônica Salmazo, que foi fantástico, assim. Então, o som do vinil, eu falo, assim, é como se fosse um curso de mestrado de música brasileira, onde eu estou ali como um aluno, estou ali aprendendo, sou apenas um facilitador, um intermediário, uma pessoa que está ali, um interface para extrair de quem estou entrevistando dados, histórias, enfim, acontecimentos, fatos importantes da carreira do nosso convidado que está ali. Então, esse é meu papel no Som do Vinil. Então, eu faço isso desde 2007, né? Enfim. Sim. Então, tem momentos no Som do Vinil que são, de fato, memoráveis, assim, inesquecíveis, né? Eu citei alguns aqui, mas poderia citar outros ainda. Perfeito. Ô Charles, e para a gente chegar aqui para o final, eu queria que você tentasse resumir o que é a música na sua vida. Muito bem. A música na minha vida... Deixa eu pensar um pouco. Música na minha vida é algo que a gente pode qualificar como totalizante. Eu não teria a vida que tenho, não teria as experiências que tive e que tenho ainda, não teria conhecido os lugares que visitei para tocar, para trabalhar ou simplesmente para viajar, movido por alguma razão de trabalho ou por alguma outra razão que estivesse ligado à música. E dentro disso a carreira dos Titãs me proporcionou algo bastante raro para todos nós que vivemos aqui. Eu toquei em todas as capitais brasileiras. É raro você conhecer um brasileiro que conhece que conhece todas as capitais brasileiras, que trabalhou em todas as capitais brasileiras. Esse é um dos grandes atributos, um dos grandes presentes que você estar na estrada, numa banda de rock, você tem a seu favor e pode, uma boa dose de bom senso, de persistência, de determinação, você pode conquistar. Isso como se fosse um prêmio para mim. Consegui tocar em todas as capitais brasileiras, e eu toquei em todas, né? Todas, de todos os estados. Eu conheço bem o Brasil, conheço bem a realidade brasileira, né? Isso foi vital, essencial na minha formação, como profissional e como cidadão brasileiro. Então, isso eu devo à música, certamente, através da obra dos Titãs, da música dos Titãs. Eu conheci o Brasil, conheci pessoas, algumas até que eu admirava de longe, que eu era fã, eu fui conhecer de perto. Por exemplo, Marcos Valle, conheci de perto. Trabalhei já com Marcos Valle em alguns projetos. Pessoas que eu admirava de longe quando eu era garoto. Pepeu Gomes, né? Vi o Pepeu Gomes num palco de São Paulo, tocando com os Novos Baianos, ou no projeto solo dele. E anos depois eu sempre para bater papo com o Pepeu por conta do Som do Vinil. Lá atrás jamais poderia imaginar que isso seria possível, que eu sentaria para bater papo com Paulinho da Viola. O Som do Vinil me proporcionou isso. E o Som do Vinil,
Eu cheguei até o som do vinil por conta da obra dos Titãs, que me proporcionou visibilidade, que me deu condições de se tornar um pesquisador informal autodidata, que é o que eu sou, pesquisador autodidata, não estudei isso. Meu propósito é só saber, só conhecer e só aprender a história da música brasileira, que é o que eu faço até hoje, estudo até hoje, enfim. Ou seja, então, eu que ali do lado dos meus 16, 17 anos, tive vontade de tocar bateria, me identifiquei com a bateria, que era o instrumento possível para mim, por razões assim, quase que por instinto, eu identifiquei que a bateria era o instrumento que eu poderia ter algum futuro. Não me vi tocando outro instrumento, apesar de ter estudado mais tarde um pouco de piano e um pouco de contrabaixo. Estudei, mas o meu instrumento, obviamente, é bateria. Não sou percussionista, não toco percussão. Eu sou baterista, de rock, inclusive. Né? Coisa mais específica não tem, né? Sobretudo nos dias de hoje. Então, não tinha, na verdade, não passava pela minha cabeça que poderia viver disso e que poderia ter toda uma vida construída e edificada, melhor dizendo, em cima da música, entendeu? As experiências de vida profissionais, educacionais, enfim. Então, a música, para mim, ela é tudo, eu diria. Por isso que eu falei, ela é totalizante, porque ela significa tudo. Eu só sei trabalhar com música. Não necessariamente só tocar, mas trabalhar, pesquisar, produzir, fazer documentários, fazer programas, entrevistas, escrever sobre música, escrever release, produzir disco. Eu já fiz de tudo um pouco. Nada fiz só assim, me dediquei só a isso. Já produzi disco, escrevo sobre música eventualmente, quando me pedem. Não sou escritor, não sou jornalista, demoro para escrever, sofro para escrever, é um processo sofrido, né? Por isso, porque eu não tenho método, não fiz jornalismo, né? Então são formas de escrever absolutamente pessoais, para chegar até alguma coisa que se preste. Então, já fiz projetos culturais, já coordenei livros, né? Então, a música, de alguma forma, aonde é possível explorar as possibilidades da história da música brasileira e do rock pop internacional, eu consegui fazer projetos. Programa de rádio, por exemplo, tem um programa de rádio. A cidade do Rio de Janeiro, não é isso? A Rádio Cidade do Rio de Janeiro agora está só na internet. A Rádio Cidade não está mais no dial carioca, ela está na internet. Tem um programa chamado Rock Nation, Nação do Rock, né? Rock Nation. Então, onde é possível se encaixar, onde é possível trabalhar através da música, eu estive lá, assim, pelo menos abrindo possibilidades, novas possibilidades de trabalhar com música. Então, sendo assim, é algo que existe na minha música todo dia, o tempo todo, por isso que é totalizante. Mesmo em momentos, então, que não há música tocando aqui em casa, tem alguma coisa em relação à música que está acontecendo, uma entrevista que eu estou marcando, um bate-papo que vai acontecer amanhã, ou alguém que me pergunta alguma coisa, minha filha que pergunta alguma coisa, uma das minhas duas filhas faz alguma pergunta, ou um livro que chegou e que eu não li ainda, um livro que foi lançado, o livro do disco. Então, de alguma forma, todo dia tem alguma coisa referente à música, porque ela faz parte da minha vida, como se fosse um elemento do meu sangue, um órgão do meu corpo, entendeu? Basicamente isso. Não há... resumindo, assim, botando um ponto final nessa resposta, na Tower Records de Tóquio, Tower Records, que é uma cadeia de lojas que não existe mais, foi a cadeia de lojas grandes que existiu nos Estados Unidos e Europa, mais importante e maior que existiu, e hoje, por conta das mudanças da indústria fonográfica, ela não existe mais, existe apenas em Tóquio, e também em umas 2 ou 3 cidades do Japão, ela só existe no Japão, a Tower Records, que é norte-americana, lá é uma franquia. Você chega na Tower Records de Tóquio, se você ver uma foto, você encontra na internet, está lá, o slogan que diz "No music, no life". Sem música. Sem música não há vida. É isso. Charles, e eu vou compartilhar, acho que o mesmo sentimento, que
essa minha ligação com a música, que eu sempre tive, que a música foi minha salvação na minha infância, na minha adolescência. E nesse meu projeto, que é praticamente embrionário, 2 anos ainda é pouca coisa, mas eu estou tendo a oportunidade de conversar com tanta gente bacana e ídolos meus. E você é um dos meus ídolos e essa é uma oportunidade única para mim. Estou muito feliz com essa oportunidade que você me concedeu, conversar com uma pessoa da sua cultura, da sua envergadura musical. Estou muito feliz mesmo e eu só posso agradecer a sua contribuição aqui para o Vida e Performance. Eu que agradeço o seu convite, Bira, né? E diria o seguinte, a música, ela, segundo palavras de Zé Miguel Wisnik, que é um dos maiores pensadores da nossa era, né? Todo mundo sabe quem é ele, assim. E ele é também, além de um grande músico, compositor, ele é um grande professor, professor da USP, é um grande pensador, filósofo. O Zé Miguel é muita coisa, escritor, enfim. Mas ele sempre fala, música é a mais profunda, mais importante arte, das artes em geral, porque ela é abstrata, a abstração da música não existe nas outras artes como existe na música, e ela é usada nas outras artes também, né? Eu diria que a música, além de não existe vida sem música, e a música, ela aproxima as pessoas de perfis culturais absolutamente diferentes podem se encontrar e se entender por conta da música, através da música. Ela é a arte do encontro, basicamente. A música é isso, como já dizia a queridíssima Mônica Salmazo, né? Ela fala isso nessa entrevista para o Som do Vinil. A música é a arte do encontro. E eu acho que é exatamente isso. Por várias razões, a gente se encontra para falar de música. E aí são infinitas possibilidades, né? Por isso estamos aqui, né? Obrigado pelo convite, Bira. Foi um excelente papo. Nossa, eu conversaria com você dias a fio seguidos e espero que tenha essa oportunidade futuramente também. Charles, olha, eu só posso agradecer a sua gentileza e contribuição mais uma vez aqui para o Vida Performance, tá bom? E espero que a gente tenha uma nova oportunidade mais para frente de voltar a falar. Espero que sim. Obrigado pelo convite, Bira. Saudações a todo mundo do Espírito Santo, especialmente a cidade de Vitória, os nossos amigos em comum, nosso querido Edu Henning, que nos aproximou, que fez a ponte para a gente estar batendo esse papo aqui. Uma das conversas boas de se ter, né? Sobre a música brasileira, enfim. Eu te agradeço o convite e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Continue fazendo o seu programa. Todos os programas são importantes, todos. Poxa, Charles. Vindo de um ídolo é melhor ainda. Muito obrigado. Obrigado a você.